Olá, amigos, irmãos, sejam bem-vindos. Mais um programa Reflexões e Vivências com Jesus. Hoje, o capítulo 9 do livro Caminho, Verdade e Vida, Reuniões Cristãs. Emmanuel vai comentar uma passagem do versículo 19 do capítulo 20 do Evangelista João. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas da casa, onde os discípulos, com medo dos judeus, tinham se ajuntado. Naquele momento, eles já estavam sendo perseguidos pelos judeus. Logo após a crucificação de Jesus, iniciou-se a perseguição mais cerrada em relação aos cristãos. E chegou Jesus nesse momento e pôs-se no meio deles, dizendo-lhes: paz seja convosco. Esse momento é o momento que Jesus surge para trazer a comprovação da imortalidade. Ou seja, o corpo dele havia sido morto na cruz, mas agora ele traz a todos nós essa bela notícia de que não existe a morte, apenas a morte do corpo físico, mas o espírito, o ser que nós somos, imortais, continuamos vivos e podemos viver plenamente após a morte do corpo físico. E o mentor espiritual Emmanuel diz que desde esse dia, que ele considera a ressurreição gloriosa do Cristo, a humanidade foi considerada digna das relações com a espiritualidade. Porque desde o Deuteronômio, onde Moisés havia colocado essa lei da proibição da relação dos encarnados com desencarnados, desde aí essa relação não era mais possível, pelo menos de forma aberta. Porque nesse momento, o Deuteronômio, a lei que proíbe essa relação com o mundo espiritual, segundo não somente o espiritual Emmanuel, mas toda a nossa história, para afastar mesmo, né, o ser humano dessa relação que estava sendo perniciosa, estava prejudicando. Porque, segundo Emmanuel, a mente humana ainda estava em cogitações prematuras em relação à realidade espiritual e à possibilidade de nos comunicarmos com os desencarnados. Então, ele diz que, nesse momento, Jesus suaviza a lei. Como todos esses momentos dele na sua história, foi suavizar as leis, não é? Tirando a lei de dente por dente, olho por olho, trazendo a lei do perdão, mudando aquela concepção de Deus, que é o Senhor dos Exércitos, que castiga, que pune, para chamá-lo de Pai, que perdoa, que dá novas oportunidades. Assim também Jesus suaviza essa lei da proibição, que era inflexível, que não tinha amor, não tinha perdão e não tinha limites. Assim, ele vem ao encontro dos discípulos saudosos com essa oportunidade de mostrar a condição agora favorável para a humanidade que já tinha condições de refletir sobre essa possibilidade. Assim, ele diz que surge o Mestre amado, surge Jesus, dilatando as esperanças de todos na vida eterna. Esse é um dos movimentos mais significativos da nossa história com Jesus, é essa comprovação da imortalidade, essa lembrança ou esse ensinamento a todos nós de que é possível a nossa comunicação com o mundo espiritual. Então, desde aquela hora, o movimento entre o mundo, essa troca entre o mundo visível e invisível, ele passa a ser permanente. Os discípulos passam a conviver naturalmente, ter essa relação com o mundo espiritual, recebendo orientações, recebendo esses ensinamentos, curando, através da ajuda dos amigos espirituais, eles curavam, eles ajudavam, eles orientavam. Nós vamos ver no livro Paulo e Estevão, Paulo de Tarso se comunicando com Estevão, com Abigail. Então passa a ser uma relação natural. A questão é que se nós estamos nessas reuniões cristãs fazendo uso dessa relação com o mundo espiritual, sem o dogmatismo, sem as pretensões de superioridade, sem aquela ideia de que o mundo espiritual é para os privilegiados, de que nem todos possam ter esse contato. Mas é importante observarmos que as reuniões cristãs, como Emmanuel traz o título da mensagem, são as reuniões que ele fala onde nós temos a oportunidade de viver esse intercâmbio de ensinamentos
e de propostas edificantes com o mundo espiritual. Ele encerra esse capítulo dizendo que o objetivo é um só. O objetivo de nos comunicarmos com o mundo espiritual, ele é um só. Procurar a influenciação dos planos superiores, com a diferença de que nos ambientes espiritistas, ou seja, essas reuniões elas acontecem em toda parte, mas ele faz uma relação para os espíritas, então nos ambientes espiritistas, a alma pode saciar-se com mais abundância, em voos mais altos, por se conservar afastada de certos prejuízos do dogmatismo e do sacerdócio organizado. Por que ele fala isso? Porque o espiritismo é a única doutrina que estuda e que usa essa relação do mundo espiritual, aliás, faz uso dessa possibilidade para evolução daqueles que vivem essa experiência com o mundo espiritual, para receber as orientações do mundo superior e para ajudar aqueles que também, ao estar encarnados, não conseguiam viver essa experiência. Mas isso nós vamos dar continuidade, porque no próximo capítulo é sobre mediunidade, nós vamos falar sobre o fenômeno especificamente. Mas o importante hoje é refletirmos sobre a importância dessa relação com o mundo espiritual nas reuniões cristãs, fazendo parte de um culto ou de um movimento, de uma possibilidade, de uma experiência completamente natural e que Jesus viveu isso com os discípulos. Então, até o próximo programa, Luz no Caminho e Paz no Coração, que a nossa encarnação seja muito proveitosa a cada dia da nossa vida.